Salve, galera, espero que esse vídeo os encontre bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Iremos começar com o conteúdo de banco de dados 2, belezinha? E aí a gente vai usar como nosso servidor de banco de dados o WAMP Server, beleza? E iremos usar o MySQL Workbench, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Se você não é inscrito no canal, já deixa a sua inscrição aí, marca o sininho, certo? E passa adiante essas informações, beleza? Vou abrir aqui qualquer conexão. Vou pegar uma em branco aqui para a gente trabalhar. Não vou fechar isso aqui que são as aulas com os alunos, beleza? Estou gravando esse vídeo porque é um dos conteúdos que eu não tenho vídeo no canal. E os alunos estão pedindo para que eu possa deixar disponibilizado os vídeos, certo? Das aulas. É isso aí, vamos lá. Então, iremos começar agora a criar nosso banco de dados, beleza? E aí eu vou fazer algo um pouco aleatório aqui, porque tipo assim, eu não sigo um roteiro, né? Eu vou dando conteúdo de acordo com a aula, certo? Então vamos lá. Então iremos aprender agora a criar um banco de dados. E mais que ela é muito bom de mexer. Eu sempre digo para os alunos que é a parte gostosa de banco de dados. É a parte que você vai criar o banco em si. Belezinha? Então, como SGBD, eu estou usando o MySQL Workbench. Como banco de dados, estou usando o WAMP Server. Belezinha? Que ele vai simular ali a criação do banco de dados. Vai simular um servidor de banco de dados. Ele está aqui, ó, funcionando. Belezinha? WAMP Server. A versão aí, 64 bits. Beleza? Se eu colocar o mouse em cima, vai mostrar que eu estou com 2 de 3, certo? Ó, servidores funcionando. Ok? Se você só instalou o MySQL, ele não vai funcionar. Você tem que ter um banco de dados, nem que seja um simulado. Belezinha? Ok, vamos lá. Então, o primeiro comando que a gente vai aprender aqui é o create. Ok? Aqui no MySQL, você não precisa ter esse cuidado de escrever tudo em maiúsculo, tudo minúsculo, a primeira letra em maiúsculo, ele vai entender, certo? Então, create, né? A galera que não é boa do inglês aí fala create. O importante é que você escreva a palavra da forma correta, certo? E a palavra para banco de dados é database, que se escreve database. Eu posso colocar maiúsculo, posso colocar minúsculo, vai funcionar de qualquer jeito. Perceba, database, que se lê database, ok? A partir daqui eu já poderia colocar o nome do banco, né? E ficaria, criei um banco de dados e aí o nome do banco. Vou optar pelo nome escola. Eu estou escrevendo tudo em maiúsculo porque é para ficar mais fácil de vocês enxergarem nos celulares de vocês, visto que muitos alunos não têm computador ou notebook, né? Ou desktop, e aí utiliza o celular para estudar, ok? Eu poderia muito bem criar assim o banco, certo? Só que aqui eu não estarei selecionando alguns padrões, algumas observações que é interessante que o banco tenha. Porque perceba, o que é que um banco de dados salva? Se não um monte de caracteres, um monte de símbolos. Então, é interessante que você notifique os símbolos, os caracteres que você deseja guardar nesse seu banco, né? Mesmo existindo hoje em dia já algumas bibliotecas que são capazes de armazenar os Unicodes, né? Que são aqueles códigos que a gente pode utilizar em qualquer lugar do mundo, ok? Lá na frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Beleza, mas o que a gente vai fazer aqui é criar o banco. Antes eu vou vir aqui, ó, apertar aqui para ele mostrar os bancos que eu já tenho aqui, belezinha? Vem aqui, ó, seleciona. Eu tenho todos esses bancos aqui. Acho que não tenho nenhum banco com nome de escola, beleza? Vou clicar aqui também, a parte de baixo, para ele mostrar aqui se a execução deu certo ou se deu erro, certo? E aqui a gente vai criar nosso script, né? O nosso passo a passo da criação do banco de dados. Aqui ele não executa tudo, ele só executa aquele comando que você quer executar. E a escolha dos comandos vem através do quê? Vem através de você clicar no comando que tem ponto e vírgula executar. Isso porque o ponto e vírgula ele encerra o comando. Belezinha? Vou colocar aqui um comando para dropar o banco, certo? E aí
eu vou dropar esse banco que eu vou criar, porque eu vou querer criar ele de outra forma, beleza? E aí, drop, database, escola. Belezinha? Eu vou executar o primeiro comando. Para fazer isso, basta eu clicar aqui, né? Eu vou usar sempre atalhos, pessoal. O atalho que eu estou utilizando aqui é Ctrl Enter. Belezinha? Se você colocar o mouse aqui em cima, você manda executar, né? Database, escola. Você viu aí que ele está mostrando um erro ali, ok? Vou vir aqui no outro, ó. Erro. Create database escola também existe, está dizendo que o banco de dados de escola existe, certo? Então veja aqui, ó, tá aqui. Então primeiro eu vou dropar o banco, ok? Olha, você observa que aqui embaixo apareceu o vistozinho e observa que aqui do lado não tem mais o banco escola. Deixa eu só pedir para dar um refresh aqui, para você ver que não aparece escola aqui, ok? Então, vou fazer o seguinte, vou apagar aqui, essa lista aqui de baixo, vou criar o banco novamente, ó, com o Ctrl Enter, perceba que apareceu, ó. Aqui ele não vai aparecer, você pode dar um refresh, deu refresh, tá aqui, escola, beleza? Só que, como eu falei, esse comando aqui, ele não está selecionando as coleções, né, e os padrões que eu gosto de usar no meu banco de dados. Aqui ele seleciona por ele mesmo. É bem comum ele selecionar uma coleção que você já tem um costume de selecionar, porque ele vai aprendendo também, né? Vai se adequando à sua programação, beleza? Então, ó, caso você esqueça as palavras na hora de uma prova, lembre-se, se a prova é prática, você está na frente do computador, está usando o MySQL, é muito fácil de você perceber e verificar quais as coleções, né, quais os padrões. Como, professor? Você pode vir aqui no banco que você acabou de fazer e perceba que aparece um i e uma ferramenta. Se eu clicar aqui no i, ó, ele vai abrir aqui, ó, escola. Meu script está aqui, script, certo? E aqui está as observações da escola. Perceba, mesmo eu colocando com letra maiúscula, aparece aqui com letra minúscula. Não tem problema nenhum você fazer com letra maiúscula ou minúscula, beleza? E aqui você percebe que ele tem um padrão, ó, default collection. Eu sei que alguns usam o celular, então vou pegar aqui a lupa, certo? Vou pegar a lupa para ficar mais fácil de vocês identificar o que eu estou falando. Então, default collection, ele pegou o TF8MB4 0900 AICI, certo? E no padrão de caracteres 7, ele pegou o TF8MB4, belezinha? São esses dois padrões que a gente vai usar. Não necessariamente esse, porque eu sempre opto por um collection mais rápido. E eu vou explicar isso aí, beleza? Então não se preocupe. Essa parte aqui é mais para você pegar a escrita, certo? Ó, ok? Então, collection tá aqui, ó. Então, se você esquecer quais são os padrões, basta você criar um banco de qualquer jeito, olha como é que é o padrão, vai lá e modifica seu script, belezinha? Então, eu vou vir aqui no meu script, deixa eu tirar agora, vou tirar o zoom, certo? Voltar aqui no script, ok? Esse comando de baixo é para dropar o banco, eu não vou mais dropar o banco, né? A não ser, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar o meu comando de criação, aí eu deleto esse banco que está aqui e crio esse novo banco, já com o padrão, certo? Que eu estou usando nas aulas, beleza? Então eu vou chamar aqui default, deixa eu colocar tudo em maiúsculo logo. Sim, se você der enter, ele vai pegar, mas ele vai pegar tudo em minúsculo. Default, né? Que se lê default, ok? E aí, qual é o primeiro, professor? Olha aqui, cara, ó. Default, a coleção, collection, belezinha? Então vou vir aqui, ó, que se escreve colate, mas se lê collection, belezinha? Qual é a coleção? Caso você esqueça, volta lá no banco que você criou só para ver isso aí. Ele está usando aqui, ó, o TF8MB4 0900 AICI. Como eu preparei a aula para explicar um específico, então eu vou usar aquele que eu separei especificamente, certo? O TF8, você já percebe que ele já vai selecionando para você, ó, o TF8, eu escolhi o MB4 e eu escolhi o General CI, certo?
para ficar mais resumido. Pronto, vou usar esse General CI, você já vê que já tem outro diferente. Conforme você vai digitando, ele já vai filtrando para você chegar a escolher justamente aquilo que você quer. Não se preocupe que ainda nessa aula eu vou explicar o que é o TF8MB4, o General e o CI, certo? Porque só assim você vai ter mais facilidade na hora de você selecionar a sua coleção, belezinha? Outro default, que é o default, vou escrever minúsculo agora, não tem problema nenhum, porque você já sabe como é que é a escrita, certo? Vai ser qual? Esqueceu? Volta aqui em escola, dá uma olhadinha. Ah, é só o caractere 7. Beleza, vamos lá. Então, já certo. Belezinha? Ele escolheu qual, professor? Ah, a gente vai usar o mesmo aqui, ó, o TF8. Ok? Tem uma observação. Perceba, character. Faltou uma coisa, né, pessoal? 7. Então, ó, olha a diferença. Se quando eu não coloquei o 7, eu cliquei no U, ele não puxou o TF8 nem qualquer um outro. Quando eu coloquei o 7 para ele setar, que coloquei o U, aí sim, ele já vai filtrar, certo? O TF8MB4, que é o que eu vou utilizar. Mas o que seria tudo isso, professor? Para que servem esses dois padrões? Né? Para que serve a coleção e para que serve esse padrão do caractere 7, o TF8? E o que é esse General CI? Então, eu preparei aqui já um esquemazinho para te explicar melhor. Deixa eu ver se foi aqui. Só vou tirar aqui as laterais, certo? Para explicar essa questão melhor. Perceba, então separei aqui, né? O TF8 General CI. Deixa eu colocar no zoom que fique melhor para vocês. Então, eu destrinchei parte a parte, ok? Então, vamos começar pela questão do collection, beleza? Que é o que a gente coloca antes. Collection, o TF8 MB4 General CI, beleza? Então, o que seria coleção? Então, tá aí, ó. Collection é um conjunto de regras que determina como os caracteres são comparados e ordenados. Aí é o que ela define, ó. Como as strings, que são os textos, são comparados. Exemplo, ele vai pegar A e vai verificar, dependendo do contexto, que esse A com um acento e esse aqui sem um acento são exatamente a mesma coisa. Então, se a pessoa estiver digitando a palavra José e digitou José Gomes e aí esqueceu de colocar o acento agudo, ele vai identificar que aquele José com acento é igual àquele José sem um acento. Belezinha? Outra coisa, como os dados são ordenados em consultas. Então, quando você for fazer um filtro, um select, e você usar a ordem B, pedindo para ele organizar, certo? Ele vai levar isso também em questão, ok? Então, ó, perceba, só essa coleção, né, essa parte de colete serve para tudo isso, para identificar os caracteres, certo? Com a questão de acentuação, não tem acentuação, letra maiúscula, e assim por diante. E também pela questão de organização, belezinha? Como funciona a busca em campo de texto. Então, você vê que sempre está muito ligado à questão do select, à questão da filtragem, à questão da seleção, que a gente vai aprender em outras aulas, belezinha? Essas comparações seriam verdadeira. O qual? Sim, e quando a gente for na parte ali de General CI, o CI lá de General CI, certo? Essa parte aqui, o CI, ó, é justamente o case e sensitive, que é a questão do maiúsculo e minúsculo, belezinha? Então, vendo isso, select, né? Então, se eu for usar a seleção em A, pegar um A e o A maiúsculo, ele vai entender como sendo o mesmo, que é verdadeiro. E isso se eu usar a coleção, certo? Como, por exemplo, são e são, desse jeito aqui, certo? Ele também vai identificar como sendo o mesmo, logo que também tem a questão da gente botar a dependência da configuração, porque também da configuração. Mas isso só é possível configurar esse tipo de padrão aqui se a gente selecionar o tipo específico de coleção, belezinha? Select, então, quando eu for filtrar, através do select, ele vai identificar que café com acento e café sem acento seria exatamente a mesma coisa, certo? Então, ele vai identificar isso aí. Pronto, aí a questão do ordem de B,
né? Ignora diferenças de maiúsculos e minúsculos. Então, se eu colocasse, por exemplo, esse tipo de select, selecione lá na coluna nome, que tem origem lá na tabela usuários, e organize através do nome, certo? Ana, né? Ana em minúsculo, né? Se só fosse ela que tivesse com a letra A, certo? Ela ficaria na posição acima de Bruno com B maiúsculo, né? Ou seja, Ana minúsculo viria antes de Bruno, Bruno sendo escrito com letra maiúscula. Belezinha? Lembrando sempre que também tem a questão da dependência das regras, né? Que você pode colocar uma regra para não ser desse jeito que eu estou explicando, certo? Mas então, depende da regra que você está startando. Belezinha? Beleza. Explicamos o que é a coleção. E agora vamos ver a questão do caractere 7. Belezinha? Então, char7 é um conjunto de caracteres disponível para armazenar texto, incluindo letras, números, símbolos e caracteres especiais. Ele define como os caracteres são codificados em bytes para armazenamento. Belezinha? Então, já sabe o que é o caractere 7. É um conjunto de caracteres. Ok? Então, ó, dentro desses conjuntos de caracteres, temos a questão do começalido, UTF-8, né? E aí eu estou optando de usar o UTF-8, porque o UTF-8 ele é mais completo, certo? Então tá aí, o UTF-8 é uma codificação, o UTF-8, completa que suporta caracteres de até 4 bytes, belezinha? Então tá aí. O UTF-8 apenas, que é a versão um pouco mais limitada, apenas com 3 bytes, certo? Não suporta aquelas figurinhas, os emojis, belezinha? Enquanto o UTF-8-MB4, que é a versão de 4 bytes, suporta emojis e caracteres especiais, certo? Então, eu tenho que garantir que meu banco de dados vai armazenar os tipos de caracteres hoje comumente mais utilizados, ok? Então, tá aqui um exemplo, né? Letras acentuadas e as letras normais, é claro, certo? Caracteres especiais, tá aí os caracteres, os emojizinhos aí, ó, belezinha? Alfabeto, pegando também esses conjuntos aí de chinês, japonês, a bexiga toda. Símbolos matemáticos e assim por diante. Aí vem a dica, por que usar o UTF-8-MB4? Porque tem mais compatibilidade universal, ou seja, para usar de forma geral, certo? Suporta todos os caracteres Unicode. O que é isso, professor? É os caracteres que têm um código único código, por isso Unicode, belezinha? E aí, com esse código desse caractere, eu consigo representá-lo em qualquer idioma, belezinha? Preparado para o futuro, funciona com emojis, caracteres raros. Padrão atual é o char7, recomendado para aplicações modernas, beleza? Resumo, essa configuração garante que o seu banco de dados possa armazenar qualquer caractere, incluindo emojis, acentos e caracteres de diferentes idiomas, sem perda de dados ou corrupção. Como assim, professor? Dependendo do compilador de texto que você tiver, se o compilador de texto não tiver a fonte, é só um exemplo, não tiver a fonte específica, quando ele for codificar o texto, ele pode colocar um monte de quadrado no lugar das letras, dos caracteres. Isso acontece por quê? Porque ele não tem aquele tipo de fonte, ele não tem aquele tipo de caractere, ele não sabe migrar de um caractere para outro. Belezinha? Então, para que isso não aconteça no banco de dados, por exemplo, pegar um texto que está em uma linguagem que tem uma acentuação de uma letra que não existe em português, ao transformar ele em português, se eu não tiver uma biblioteca que seja capaz de unir através do Unicode, dizer assim, ó, essa letra é a letra, supostamente, letra A acentuada em tal linguagem. Só que em português essa letra acentuada não existe. Então, qual é o caractere que substitui ele? É o anormal. Beleza, então coloca o anormal, né? Então, isso vai evitar que seu banco de dados perca informação. E lembre-se, a informação é a coisa mais preciosa. E ela tem que ser feita de tal forma que não seja apenas um dado, mas sim uma informação que tenha lógica e faça sentido. Belezinha?
Ok. O que significa general? Na parte do colete, né? Lembra? O TF8, general, CI. A gente já falou do que é o TF8, que é a biblioteca dos caracteres, né? Que junta ali os Unicodes, belezinha? Já falou do CI, que é o Case Sensitive, que é para fazer a verificação do A maiúsculo com o A minúsculo e assim por diante, ele ser capaz de identificar maiúsculo com minúsculo, belezinha? E agora vem o que significa o general. Então aí, o general, no TF8, general CI, tá vendo aí, ó, refere-se ao algoritmo de comparação usado para ordenar e comparar caracteres. É um dos vários algoritmos disponíveis no MySQL, belezinha? Tem vários. Eu opto por usar esse porque esse é um pouco mais rápido. Ele não chega a ser tão preciso, pessoal, como os outros. Mas por questão de lógica, você deve entender que ao usar mais rápido, não quer dizer que ele seja o mais preciso. Quanto mais exatidão você que quer no seu sistema, tem que entender que isso vai demorar um pouco mais. Beleza? Então, quanto mais exato o sistema for, necessariamente ele vai ser um pouco mais lento. Né? Como é aula, então estou usando o general. Belezinha? Eu acho que deu para entender aí mais ou menos como funciona. Então, vamos voltar agora. Certo? Deixa eu apagar, tirar isso aqui, né? Sim, isso aqui é bem evoluído, viu, pessoal? Esse 0900 AICI, belezinha? Já é um pouco mais robusto que o que eu estou usando aqui, que é o TF8 MB4 General CI, belezinha? Então tá explicado aí o porquê usar o padrão na coleção, o TF8 MB4. Tá explicado também porquê usar o padrão de caracteres 7 do TF8 MB4, belezinha? Ok, é sempre bom você casar um com o outro, certo? Beleza, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Vou trazer de volta aqui, ó, já que ele está aqui na escola, e vou dropar ele, belezinha? Segurei Ctrl, apertei Enter. Deixa eu atualizar aqui. Drop, database, escola. Pronto. Deletei. Deixa eu limpar aqui. Você percebe que ele sumiu daqui. Certo? Então vamos criar agora esse, porque esse está do jeito que a gente quer. Está com a coleção e está com os caracteres 7 que a gente escolheu. Por isso, vou vir aqui, segurar Ctrl e apertar Enter. Belezinha? Então, executei. Não apareceu aqui, professor. Não tem problema. Dá um refresh que ele vai aparecer. Então tá aqui, ó, escola. Se eu vir aqui agora no izinho e clicar nele, tá aí, ó, o TF8 MB4 General CI, certo? E qual é o caractere 7? O TF8 MB4, belezinha? Então, ele selecionou a coleção e também os caracteres 7 que a gente necessitava, que de fato que a gente selecionou. Eu estou olhando no celular aqui porque tá para ter uma reunião, tenho que ficar de olho entre a gravação do vídeo e a reunião, belezinha? Deixa eu fechar aqui agora. Então tá aí, ó. Certo? Por que eu não fechei esses scripts que estão aqui? Porque se eu fechar sem salvar, eu perco. E eu não salvei, então deixei aí, certo? Beleza. Vamos continuar. Então, dropei o banco e agora criei o banco novamente. Entenda que isso aqui não é execução passo a passo. Não tem essa questão de execução passo a passo aqui. Eu posso colocar isso aqui só para dar aula e posso escolher aquilo que eu vou executar. Eu executei isso aqui. Ele criou o nosso banco, escola, com os dois padrões que a gente selecionou. Beleza, o banco está criado, ok? Agora, eu vou selecionar o banco. Por que eu tenho que selecionar o banco? Porque perceba, eu não selecionei nenhum banco aqui. E o que eu vou fazer agora é criar a entidade, belezinha? E o que é uma entidade, professor? Bem, no banco físico é uma tabela. Se fosse programação orientada a objetos, seria uma classe pela qual eu seria capaz de criar o objeto, né, específico. Então, fiz um banco da escola. Tem o que dentro dele? Não tem nada, pessoal. Está vazio. Não tem absolutamente nada. Não tem nenhuma entidade fazendo um relacionamento com outra entidade. Não tem nada disso. Está tudo em branco. Né? É uma sala oca. Então, agora a gente vai ter que escolher o banco para só então dentro dele colocar a entidade e fazer os relacionamentos, belezinha? Para o vídeo não ficar tão grande, a gente vai fazer uma entidade
criar uma tabela, que dá uma tabela, e encerra o vídeo e deixa para o próximo vídeo, os próximos conteúdos. Beleza? Então vamos lá. Primeiro fato, seleciona o banco. O banco já está criado? Tá, mas tem vários bancos aqui, ó, criados. Beleza? Então vamos selecionar. Usa o comando user e diz o nome do banco. Escola. Beleza? Pronto. Só isso, professor. Só isso. Uma observaçãozinha aqui rápido. Vocês viram que teve uma hora que eu tentei criar o banco e ele dizia que não criou o banco porque o banco já existia. E eu posso muito bem usar esse termo já existe, se não existir. Eu posso colocar aqui, né? Vim aqui, ó, crie um banco de dados escola. Mas eu vou dizer if not tá ali, existe. Que banco? Escola. Belezinha? Isso faz o quê, professor? Isso só vai criar o banco caso o banco não exista. Se o banco não existir. Belezinha? Como meu banco aqui já existe, então se eu executar aqui, ó, ele não vai me trazer um erro. Ele vai me trazer um triângulozinho com uma exclamação. Não é o erro. Por que não é o erro? Porque ele só vai criar se não existir. Como o banco já existe, ele não cria. Mas, porém, o comando está correto e não dá erro. Vou limpar aqui embaixo. Vou pedir para dropar o banco. Belezinha? Dropei o banco desapareceu daqui. Beleza? Vou pedir para criar o banco agora. Criei. Percebeu que o triângulo com exclamação desapareceu. Por quê? Porque não existia banco e ele criou o banco. Certo? E esse comando aqui você pode botar toda vez que você for criar alguma coisa. Um banco ou uma tabela, por exemplo. Belezinha? Beleza, o banco está criado. Não apareceu aqui ainda. Vem aqui atualizar ou refresh all. E ele vai aparecer. Tá aqui o rapazinho. Bonitinho aí. Belezinha? Vamos lá. Ok. Tenho que selecionar em que banco eu vou criar minhas tabelas agora. Que banco? É o banco escola que a gente está usando como exemplo. Belezinha? Vou vir aqui nele. Ctrl Enter. Pronto. Perceba o que aconteceu aqui. Ó. Ele selecionou o banco escola e já abriu o banco. Então, estou dentro do banco. Ok? Beleza. Estou deixando os comandos separados só para você ver eles sendo criados aos poucos. Ok? Vamos para a parte que importa agora. Selecionamos o banco, estamos dentro do banco. Agora iremos criar as tabelas, que são o quê? As entidades. Certo? Mesmo comando, create, que se de create, belezinha? Criar o quê? O que é que eu quero criar? O professor quer criar uma entidade. E que é uma entidade? Senão uma tabela. Belezinha? Então, outra vez eu usei para o banco create database. E aqui eu vou criar uma tabela. Create tablet select table. Create table. Eu posso colocar if not exist? Eu posso colocar if not exist sim. Certo? Não é uma criação? Então eu posso colocar. Ou não. Tanto faz. Certo? Mas se você vai mexer no banco que já está startado, que o banco já está funcionando, que já foi alimentado, então opte por utilizar esse if not exist. Belezinha? Não vou usar aqui, porque já usei ali em cima como exemplo. Então aqui vou fazer o mais básico possível. O que é que eu vou criar agora? Uma entidade com nome estudante. Vou colocar no plural. Belezinha? Estudantes. Ok? Beleza. O que é que uma entidade tem? Uma entidade tem atributos. Belezinha? Por exemplo, um estudante tem nome, certo? Tem data de nascimento, tem matrícula, tem telefone e assim por diante. Por isso, teremos que abrir aqui um parêntese e fechar parênteses. E dentro do parênteses, iremos colocar todos os atributos de estudantes. Lembrando que os atributos essenciais é o que a gente vai colocar. E o que é um atributo essencial, professor? Aí vai depender para qual empresa você vai estar criando o banco de dados. Belezinha? Aí vem a questão das regras, que a gente vai ver em outro momento, ou então você volta lá nas aulas de estrutura de dados, dá uma olhadinha para você ficar mais ciente. Belezinha? Aqui já é depois que a gente passou por tudo aquilo que a gente viu em modelagem de dados, estudo de dados. Belezinha? Vamos lá. Ok. Só que lembre-se que isso aqui é uma tabela. Beleza? E sendo tabela, o que é que ela vai guardar? Sendo tabela, ela vai guardar o quê? Caracteres. E é por isso que
eu tenho que selecionar para a minha tabela o tipo de caractere que eu vou utilizar. Belezinha? Então, vou chamar aqui. Você pode fazer isso no final também, galera, viu? Não é obrigado você fazer na mesma hora, não. Você pode fazer isso depois, certo? Vou colocar aqui SHA-7. Lembra? Caractere 7 está aqui em cima. SHA-7. Belezinha? Quando eu uso assim, eu tenho que puxar o igual e eu vou colocar o mesmo que eu coloquei aqui, ó. Belezinha? Lá em cima. O mesmo o mesmo do banco. Belezinha? Então, agora eu vou vir aqui nos parênteses e vou dar um enterzinho para ficar organizado. Aqui agora eu vou começar a escrever os meus atributos. Belezinha? Começando, tem uma sequência, professor? Não tem sequência, porém a sequência que você criar aqui, que você colocar aqui, será a sequência que vai ter que ser obedecida na hora de você fazer o preenchimento, certo? Na hora de você cadastrar os estudantes. Então, como é da escola, eu vou primeiro começar pela chave primária, lembra-se? Chave primária é aquilo que identifica de forma única uma ocorrência na entidade. Como nossa entidade aqui é estudante, então é um número que identifica de forma única um estudante. Por isso, eu vou colocar aqui o ID estudante, eu vou colocar ID estudante, certo? Como é atributo, não coloca letra maiúscula, galera, minúscula, certo? ID é estudante, certo? Ok, o que é ID estudante? É uma variável, bem como nome, vai ser o nome de quem? Do estudante. Então, todo estudante que for cadastrado, o nome dele vai ficar salvo dentro do atributo nome, belezinha? Mas antes disso, vamos terminar primeiro ID estudante, ok? Então, ID estudante é o código do estudante, pode ser a matrícula do estudante. Por que eu não vou usar CPF ou RG para ser a chave primária? Porque eu tenho que levar em consideração que, mesmo sendo um atributo que vai receber um código único, que pode ser usado para identificar o estudante, eu tenho que entender que esse código único nem sempre será informado pela pessoa, porque às vezes a pessoa não tem, certo? E pode também ser de um padrão diferente do padrão Brasil, certo? Então não posso prender o meu sistema, ok? Nesse atributo, porque o atributo identificador, a chave primária, ele tem que ser sempre informado. Então, eu estou criando um ID estudante, ou matrícula do estudante, certo? Ou qualquer outro nome que você coloque, desde que identifique o estudante de forma única e seja criado para o seu sistema de forma específica. Porque CPF pertence a outro sistema, RG pertence a outro sistema. E na falta desses RG e CPF, eu tenho que ter o meu próprio codificador, o meu próprio identificador, a minha própria chave primária, do meu próprio sistema. Por isso, eu indico que vocês façam um atributo para ser a chave primária. No meu caso aqui, estou usando ID estudante. Beleza, falou o nome do atributo, falou o nome da variável. O que é que eu vou fazer agora? Você vai agora dar o tipo à variável. Eu vou colocar ela sendo um número inteiro. Então, estudante vai armazenar o número inteiro. Somente isso? Não, eu tenho que seguir a regra para fazer a chave primária, certo? Nome da chave, tipo da chave, ok? E depois dizer que ela é a chave primária. Então, perceba, seja a chave primária ou não, eu sou obrigado sempre a informar o nome do atributo, da variável, depois dizer o tipo. Poderia parar aqui? Poderia, eu posso muito bem chegar aqui, colocar vírgula e passar para o próximo. A vírgula serve para quê, professor? Para separar um atributo de outro, apenas. Por que só para isso? Porque aqui, pessoal, eu posso colocar todas as constantes, todas as regras. Perceba, ele é um número inteiro, isso é uma regra. Belezinha? Do tipo. Ok. Qual a outra regra? Ele não pode ser nulo, note nulo. Por quê? Porque ele vai ser chave primária. Então, nunca que ele vai poder ser nulo. Eu vou colocar ele aqui como sendo também um número, né, auto-implemento. A ordem aqui da sequência não tem problema não.
certo? Desde que o tipo venha primeiro, nome e tipo. Depois as regras, tanto faz quem você coloca primeiro, certo? E não tem vírgula, perceba. Not nulo. Belezinha? Ok, e ele também é o quê? Uma chave primária. Então, primary key. Belezinha? Deixa eu fechar aquela lateral ali, que é para poder ver tudo. Ok? Pronto, para poder ver tudo. Então, perceba. Coloquei o tipo, disse o nome, coloquei o tipo, coloquei uma regra que ele vai ser auto-incremental. O que é isso, professor? Não é o número inteiro? Então vai ser 1, 2, 3, 4. Como é que ele vai fazer isso? Eu vou ter que escrever? Não, ele vai fazer sozinho. Quando alguém se cadastrar, ele vai dizer, olha, eu tenho 0 clientes, 0 estudantes. Belezinha? Quando um se cadastrar, vai ser 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Eu tenho um estudante. Quando o próximo estudante se cadastrar, vai ser 1 mais 1. Então, eu vou ter 2. Então, logo, o primeiro estudante ficou com o número 1, o segundo estudante ficou com o número 2, e assim por diante. Ele sempre vai somar 1. Então, auto-incrementar seria, no caso aí, de forma rápida, somar 1 ao número, para que nenhum número seja igual. Belezinha? Auto-incremento. Depois, não pode ser nulo. E depois, eu estou dizendo que ele vai ser a nossa chave primária. Belezinha? Ok. Nome. Colocamos aí a variável nome, o atributo nome. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um var char. Vou explicar. E ele vai ser um var char com 100 caracteres. Belezinha? Aqui geralmente tem dois tipos que são muito utilizados, que é o char, beleza? Ou então o var char. Qual é a diferença, professor? Vou copiar aqui, certo? Vou colocar uma vírgula e devo colocar aqui embaixo. Lógico que eu não vou usar nome, pessoal, só é para usar um exemplo. A diferença é, com o var char, ele vai poder salvar até 100 símbolos, 100 caracteres. Com o char, com limitando de 100, ele vai fazer o que, professor? Se eu digitar um caractere, ele vai ocupar como se fosse espaço de 100 caracteres. Belezinha? Ok? Ou então, dependendo das regras, ele pode obrigar você a digitar 100 caracteres, né? Tem essa questão também. Aqui no var char, ele não vai me obrigar, nem vai salvar 100 caracteres, a não ser que eu digite 100 caracteres. Aqui, se eu digitar um caractere, ele salva, e salva com espaço de um caractere. Belezinha? Então, há momentos que eu vou usar char, mas há momentos que eu vou usar var char. Então, se eu quero que seja variável, que vai salvar só aquilo que eu digitei, então var char. Se não, se eu quero obrigar o pessoal, vou fazer, por exemplo, colocar um char de 10. Deixa eu ver o que eu consigo com um char de 10. Melhor, char de 11. Belezinha? Porque aí eu posso puxar o telefone. Fone. Colocar aqui fone, certo? Beleza, fone. Vou botar uma vírgula aqui, mas antes vamos lá em cima colocar as regras, né? Porque aqui só se viu para colocar o tipo. Então vai ser a variável nome, que vai salvar todos os nomes dos alunos. E vai ser do tipo var char, ou seja, um char variável que vai salvar até 100 caracteres do que você digitar. Belezinha? Ok. Regra. O nome tem que ser obrigatório, porque ninguém vai cadastrar aluno sem colocar o nome. Por isso vai ser um not nulo. Belezinha? Eu acho que para nome não precisa mais do que isso não. Certo? Telefone também, né, pessoal? Vou copiar aqui para a gente não perder tempo. Telefone também. Certo? Dá um espaçozinho para ficar organizadinho. Pronto. Então já coloquei ID estudante, nome e fone. A regra, a sequência é você que faz. Vamos colocar aqui data nice, para ser data de nascimento. Então perceba, eu vou chamar um tipo diferente agora. Chamar o tipo date. Aí você viu que tinha date e date time. Qual a diferença, professor? É que no date você vai ter que informar na hora de preencher lá, né, pessoal? Quando for preencher a variável data. O que ela vai receber? Ela vai receber isso, ó, um texto. De que forma? Padrão americano, a data, certo? Por exemplo, hoje é dia 20/03
2026. Só que é padrão americano, então o 2026 vai para frente, porque fica ano, mês e dia. É só um exemplo na hora que for preencher. Então, esse é o tipo data. O data time vai requerer que você ainda coloque os 14, estou vendo a hora da agora, 2.30, 2 pontos, alguns segundos, belezinha? Quando for na hora de preencher, a gente vai fazer isso, quando a gente for para um exemplo que vai usar data time. Então, data, date, pega apenas a data, no padrão americano. Data time vai pegar a data, hora, minutos e segundos, belezinha? Data de nascimento vai ser obrigatório? Depende do sistema para qual você vai fazer. Eu não vou colocar aqui obrigatório, vou só dar um espaço para o próximo atributo. Deixa eu ver, já foi. Vamos pegar CPF. CPF vai ser um chá, vou usar chá novamente, também com 11. Se eu não me engano, são 11 caracteres. Se não for, me desculpa, acho que são. Sim. A questão é, eu coloco note nulo para ele ser, lembrando, note nulo faz o quê? Faça com que seja obrigatório preencher esse campo de CPF. Belezinha? Se eu colocar obrigatório e o cara não tiver lá a informação do CPF, talvez meu banco fique sem conseguir cadastrar a pessoa. Se for obrigatório, seria como se fosse um formulário com a opção obrigatória e você não preencher, certo? Então, nesse caso, eu não vou colocar obrigatório. Eu vou tratar de sair com a pessoa que vai ficar usando o sistema. Dizer, sempre tente pegar o CPF. Sempre cadastre o pessoal com o CPF. Agora, se a pessoa não tiver CPF, aí você cadastra. Mas deve ser raras as exceções. Você deve dizer que o CPF é obrigatório, mesmo que aqui na programação não esteja como obrigatório. Beleza? Para não correr o risco de você deixar obrigatório e você não conseguir cadastrar a pessoa porque a pessoa não tem um CPF ou porque o CPF não é padrão Brasil, então fica ruim. Belezinha? Deixa eu ver, eu tá aqui. Vou colocar sexo, pessoal, me desculpe aí, é só uma aula, então vou colocar sexo e nesse caso aqui vou só deixar duas opções, masculino e feminino, belezinha? Masculino e feminino não vou colocar outros também, certo? Então vou colocar aqui sexo. Que tipo? Tem um tipo bem interessante, é o tipo em nu. Belezinha? O que é que ele faz, professor? Ele permite que a gente defina o que é que vai ser aceitável. Por exemplo, como assim aceitável? O que é que vai ser obrigatório a pessoa escolher? Vai estar ali as opções, certo? E você só vai poder escolher aquelas opções, você não vai digitar. Na implementação disso, na plataforma que já tem a parte do front-end, a pessoa já ia colocar um menu suspenso, clicou lá no menu suspenso, desceu, vai aparecer as opções, ok? E aí seria como? Sei lá, pode ser M para masculino, belezinha? Vírgula, ou então F para feminino. Ou então, escolheu outros, belezinha? Então, essas três opções, a pessoa vai poder clicar lá e selecionar, se já tiver implementação. Se for aqui puramente no banco de dados a inserção de informações, o insert, então vai ter que digitar o M maiúsculo, M minúsculo, F maiúsculo, F minúsculo, ou outros, nas formas que tem de escrever outros. Maiúsculo, minúsculo, misturado e assim por diante, certo? Não vou colocar obrigatório. Se fosse colocar, bastaria colocar nota nula aí. Deixa eu ver se tem... eu estou escolhendo só alguns que dê exemplos diferentes. Vou optar agora por guardar o peso da pessoa. E aí vou escolher a questão do tipo decimal. Belezinha? Lembrando que banco de dados tem vários tipos primitivos. É muitos. E na apostila eu vou mandar para vocês. Belezinha? E aqui no peso, eu vou definir da seguinte forma. Um peso, vamos supor que a pessoa tem 100 quilos. Belezinha? E aí, como vai ficar 100 quilos e 50 gramas? É só um exemplo, certo? Como é que se escreve isso? Sai aqui fora, certo? No texto ficaria 100 quilos, ponto 50 gramas.
Então você vê aqui quantos números eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só que 2 ficam depois da vírgula. No decimal é isso que a gente faz. Ao total são 5 símbolos. Porém, depois da vírgula fica 2. Belezinha? Então, a gente escreve assim, dessa forma. Certo? 5 símbolos. Depois da vírgula vão ficar 2 símbolos. Ok? No total são 5 símbolos. Então, 3 ficam na frente da vírgula e 2 vão ficar atrás da vírgula. É assim que a gente forma. 5 símbolos e 2 atrás da vírgula. Belezinha? É obrigatório? Não vou colocar obrigatório. Deixa eu ver se falta um monte de coisa, mas não vou colocar para não deixar tão grande o vídeo, certo? ID estudante, que é a chave primária, nome, fone, data de nascimento, CPF, sexo e peso. Não sei se tem alguma coisa a mais para colocar. Eu acho que tá bom isso, né? Eu acho que tá bom. Deixa aí, somente isso para não ficar tão grande, até porque ia tomar conta, né, demais da tela. Perceba, no último, aqui, ó, você não coloca vírgula, porque vírgula chama outro atributo, belezinha? E a gente não quer colocar mais atributo. Então, ó, fechou com parênteses, perceba que ele fica guardadinho, ó, certo? Aqui, ó, ok? Fechou com parênteses, ó, uma parênteses apontando para o outro, certo? Ok? Não coloca vírgula mais aqui, fecha o parênteses, e aí vocês entenderam porque eu coloquei o chacete aqui para selecionar a biblioteca dos caracteres. Beleza, vou diminuir o zoom agora. Vou chamar aqui o carinha aqui, ó. Certo? E aí, vou limpar ele aqui, um clear. Belezinha? E aí vamos executar. Então, perceba que ele criou a tabela. Vou abrir a lateral aqui agora, para a gente ver aqui em tables, não atualizou ainda. Vou dar aqui, ó, um refresh all, certo? E você vê aqui em table, que agora tem estudantes. Quando eu clico aqui, ó, e vou em columns, que são as colunas, ele vai aparecer ID, nome, fone. Deixa eu colocar o zoom aqui. Certo? Ó, escola, tabelas, tem a tabela estudantes. Nas colunas tem ID, nome, fone, data de nascimento, CPF, sexo e peso. Belezinha? Deixa eu fechar esse zoom. Ok? Então, ele criou. Ah, tem outra forma de ver, professor, sem ser assim? Tem, cara. Você pode dar um describe. Describe. Qual é o nome da tabela? O nome da tabela é estudantes. Belezinha? Vou vir aqui, ó. Deixa eu fechar essa lateral que não precisa mais mostrar. Certo? Vou fechar a parte de baixo também. Então, 12 ponto e vírgula aqui. E mandar executar. Deixa eu trazer o zoom de volta aqui. É um fechar zoom, é um abrir zoom. Certo? Então você vê aí, ó. Pedir para ele descrever estudantes. Estudantes é o quê? Estudante é uma tabela. Então tá aí, ó. ID estudante, do tipo inteiro. No né? Primary key. E é um autoincremente. Tá vendo? E que tem as informações da tabela. Ok? Se você quiser ver como vai ficar as estruturas. Deixa eu fechar aqui. Estrutura tem outro comando que você pode usar, que seria já para a aula de select, certo? Deixa eu baixar aqui. Que seria, deixa eu tirar isso aqui. Que seria o quê? Seria uma forma de selecionar para ver se tem algum conteúdo dentro dessa tabela, se algum atributo possui algum conteúdo. Eu sei que a gente não colocou nada. Lá na parte de inserção de dados do insert, a gente vai sair colocando informação. Para o vídeo não ficar grande, eu vou encerrar com o comando de seleção. Select. Vou usar o asterisco para dizer que selecione tudo. Certo? Que tem a origem, eu vou usar o from aonde? Em estudantes. Belezinha? Executar aqui, ó. Eita, lá vai eu puxar de novo. A lupa danada. E aqui embaixo você vê, ó. Estudante, não tem nada, nome, fone, data de nascimento, CPF, sexo e peso. Certo? São as colunas, ou seja, são os atributos que a gente criou de acordo com a ordem que a gente criou. Belezinha? É isso aí, a apostila já foi enviada para vocês. Dê uma estudadinha, olhe lá com atenção, assista o vídeo aqui mais de uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa informação e a gente se vê na próxima aula. É isso aí, galera. Valeu e fui!